A próxima característica elétrica que nós vamos visualizar aqui é em relação ao ganho de corrente. Então analise. Todo transistor, quando ele está configurado para amplificar sinais, ele vai aplicar nesse sinal o ganho dele, né? Porque todo transistor, quando é fabricado, já vem com o seu próprio ganho. Você sabe disso, né? Então o que é que ele vai fazer no circuito? Ele vai aplicar o ganho dele. Então vamos imaginar que esse ganho seja 100 para facilitar. Então, beleza, 100. Então, HFE ou ganho beta, né? Ganho beta desse transistor aqui, 100. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: para qualquer variação que houver de corrente de coletor na base de corrente, deixa eu voltar. Para qualquer variação que houver de corrente na base desse transistor, nós teremos uma variação 100 vezes maior na corrente de coletor. O que significa dizer que, se eu for colocar a quarta característica aqui, eu vou dizer que o ganho de corrente é elevado. Concorda comigo? Então vamos lá. É mais uma, é a quinta, né? Quinta característica elétrica. Ganho de corrente da configuração emissor comum é elevado. Porque para qualquer variação que eu tiver da corrente na base desse transistor, eu terei uma elevação que vai ser de acordo com o beta do transistor. Então, essa é a quinta característica elétrica. Aí, a quinta característica elétrica diz ganho de corrente elevado. A mesma coisa vai acontecer com a tensão. Veja, nós dissemos que eu tenho um resistor de coletor. Então, toda vez que você tem um resistor de coletor, vai ficar residente aqui uma tensão de coletor. E dependendo de que amplificador nós estejamos falando, essa tensão de coletor vai ter que ser a metade, para poder deixar o transistor no meio da reta de carga, tá vendo? Então significa dizer o seguinte, se eu digo que eu tenho tensão neste ponto, quando o transistor for amplificar o sinal, nós teremos uma elevação na tensão do sinal que vai ser amplificado também, porque vai ser uma pequena variação da tensão do sinal na base, culminando com uma variação da tensão do sinal no coletor. Porque toda vez que a gente tem uma variação de tensão na base, nós teremos uma variação de tensão no coletor. É por isso que os transistores, eles reproduzem fielmente, entre aspas, fielmente no coletor o sinal que é aplicado à base. Por exemplo, se você tiver uma revolução na base que seja no formato senoidal, no coletor sairá senoidal. Mas se esse formato for um formato retangular, no coletor também sairá retangular, dentro de serra e assim sucessivamente, entendeu? Então, eu posso colocar aqui mais uma característica elétrica, já que lá no coletor sempre haverá tensão, e essa tensão será influenciada pela variação da intensidade do sinal na base do transistor. Para uma variação de amplitude no sinal da base do transistor, eu teria uma variação sim de amplitude no sinal de saída no coletor. Então, neste caso, a sexta característica elétrica é justamente ganho elevado também na tensão de coletor. Tá vendo? AV elevado. Bem, então, perceba agora que negócio interessante, que é a próxima característica elétrica. Olha o que nós estamos dizendo. A configuração emissor comum, ela amplifica do sinal tanto a tensão como a corrente. Tá vendo que negócio interessante? Ou seja, se ela amplifica tensão e corrente desse sinal, significa dizer que ela amplifica também a potência do sinal, porque você sabe que P é igual a E vezes I.
Então, se o sinal que entra é amplificado em tensão E e em corrente I, então E vezes I é igual a P. Se E é elevado e I é elevado, P também é elevado. Concorda comigo? Então, esta configuração, ela é uma amplificadora de potência. Preste atenção. É por este motivo que ela é muito utilizada no dia a dia. Veja que as características já começam a revelar por que esta configuração é a mais utilizada entre as outras duas, entre base comum e coletor comum. Porque a emissor comum é queridinha de todo mundo. O que foi que eu falei linhas atrás? Que quando você espeta um microfone em algum dispositivo para reproduzir a sua voz, o que você encontra lá é uma configuração emissor comum. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos, além da impedância, a impedância de entrada que casa com o meu microfone, é justamente esse, é a amplificação de potência. Vamos lá. Num microfone bom, um microfone legal mesmo, daquele de boa qualidade, nós temos lá na saída desse microfone uma tensão de cerca de 10 milivolts. Analise. É uma tensão boa, mas veja que é um sinal débil, não é? Estamos falando em 10 milivolts. Imagina agora aplicar um sinal que tem 10 milivolts num alto-falante que deve reproduzir 3.000, 4.000 watts. Eu preciso elevar esse sinal e muito, não preciso? A primeira elevação acontece nesta configuração. Por quê? Porque ela serve de pré-amplificador para tudo que você imaginar que receba um sinal. Eu vou conectar na mixer. Beleza, quando você conecta o microfone na mixer, tem ela para amplificar a potência do seu sinal. Eita, numa caixa de som, está ela lá, na entrada do teu conector da caixa de som. Para quê? Para amplificar a potência do teu sinal. Eita, conectei num DVD karaokê. Do mesmo jeito. O que é que tem ali na entrada daquele conector? Uma configuração emissor comum para poder amplificar a potência do seu sinal. Entendeu agora? Porque a configuração emissor comum é a queridinha dos projetistas por causa disso. Veja como as características elétricas que surgem da configuração emissor comum facilitam o seu entendimento diário do que você vai analisar ou até trabalhar, para fazer manutenção no dia a dia. Então eu vou escrever aqui, amplificação de potência. Eu já tenho AI, amplificação de corrente, elevado. Já tenho AV, amplificação de tensão, elevado. E agora vou ter AP, amplificação de potência, também elevado. Pronto. Agora vamos seguir para mais uma característica elétrica. E essa característica elétrica, ela é muito interessante, vamos dizer assim, do ponto de vista trabalho, Muito interessante. Por quê? Tem a ver com a inversão do sinal. Perceba. Olha o sinal como ele entra. Ele entra revolucionando acima do eixo, mas ele sai revolucionando abaixo do eixo. Não é interessante isso? Ou seja, trocando em miúdos. O que é que essa configuração faz? Essa configuração, ela inverte o sinal de entrada em 180 graus em relação, ela inverte o sinal da saída em 180 graus em relação ao de entrada. Tá vendo? Isso é muito útil em diversos equipamentos eletrônicos, essa inversão que essa configuração proporciona ao sinal. Então tem 1001 utilidades, no dia a dia, esse tipo de comportamento. Então vamos aqui ver como é que isso acontece. Vamos lá, repare. A gente pode explicar isso de várias formas. Tem várias maneiras de explicar por que há inversão, mas eu vou explicar de uma forma só. Espero que você entenda, Veja só.
Neste caso aqui eu tenho o semiciclo positivo subindo. Vamos relembrar um comportamento que a gente aprendeu lá na básica 2, módulo 11, bora. Que é justamente aqui, ó. VB, IB, IC, VC. Dessa forma dá para você entender isso aqui rapidinho. Analise. Eu tenho VB. Quem é VB? Tensão de base. Eu tenho IB. Quem é IB? Corrente de base. IC, corrente de coletor. E VC, tensão no coletor. Preste atenção na tensão do coletor. Tensão do coletor. O que temos? Olha, quando o sinal está crescendo positivamente, ele está adicionando tensão positiva na base do transistor. Então, eu vou dizer que a tensão de base se eleva quando o semiciclo positivo do sinal de áudio, ele cresce aqui, ó, na junção base-emissor. Concorda? Eu vou ter a tensão VCC de polarização mais a tensão AC do sinal. Então, eu tenho uma soma, não é? Então, eu digo que a tensão de base sobe. Se a tensão de base subir, o que é que sobe junto? A corrente do coletor, claro, né? Porque a corrente de base, ela só surge pela tensão de base. Então, se eu aplico uma tensão de base de 0,6, eu gero uma corrente de base. Se eu aumento essa tensão de base para 1 volt, eu aumento a corrente de base. Não é isso? Então, aumentou VB, aumentou IB. Opa! O que é que acontece quando aumenta IB? Aumenta IC. Lembra? A corrente de coletor, ela é fiel à variação da corrente de base. Se a corrente de base aumenta, a corrente de coletor também. E note que a corrente de coletor, ela vai aumentar pelo ganho do transistor. Lembra disso? A corrente de coletor, ela vai aumentar em função da corrente de base pelo ganho do transistor, ganho beta. Nós dissemos aqui que esse ganho é de 100. Então, para qualquer variação, valor de variação da corrente desse sinal aqui, eu tenho 100 vezes mais corrente na saída lá no coletor. Então, vamos imaginar o seguinte, a corrente de coletor subiu porque a corrente de base subiu. A corrente de base subiu porque a tensão de base subiu. A tensão de base subiu porque o sinal na entrada, ele está subindo porque ele é um semiciclo positivo. E o que acontece quando a corrente de coletor sobe? A tensão de coletor cai. Então agora eu vou representar VC caindo. Então eu vou desenhar agora aqui na saída o comportamento do sinal em função desse comportamento que a gente acabou de analisar. Comportamento de VB, IB, IC, VC. Vamos lá. Agora dá para você entender rapidamente esse raciocínio. Veja, essa tensão de base ela é variável, concorda? Porque o sinal é variável. Portanto, à medida que o tempo passa, esse sinal descreve um novo valor de tensão, mas subindo positivamente. Então eu posso dizer tranquilamente que à medida que esse sinal sobe na base, variando positivamente, a corrente de base também sobe, variando de valor. Isso faz com que a corrente de coletor também aumente, mas variando de valor. E vai fazer com que a tensão de coletor caia, variando de valor. Analise agora. Veja, à medida que esse sinal está crescendo na saída, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a tensão de coletor diminuindo. Então eu vou analisar
esse crescimento aqui negativo do sinal pela a tensão positiva que está subindo, fazendo com que, subindo na base, fazendo com que a tensão no coletor diminua. Então, veja, para uma pequena variação de tensão subindo desse sinal, eu tenho uma grande variação de tensão descendo na saída. Oxe, mas essa tensão não está diminuindo? Porque eu tenho que crescer ela se ela está diminuindo no coletor? Porque eu tenho o beta. Será exatamente um crescimento no sinal de entrada de tensão vezes o beta que determina o crescimento na saída para baixo. Então, vou colocar aqui, para uma pequena variação desse sinal no semiciclo positivo subindo, eu terei 100 vezes mais variação desse sinal, na tensão desse sinal no semiciclo negativo descendo. Tá vendo? Ou seja, porque isso aqui não deve ser difícil de você assimilar. Por quê? Você sabe muito bem que se você aumenta a corrente de coletor, você diminui a tensão de coletor. Só que essa diminuição, ela acontece multiplicada pelo beta. Então, se eu digo que eu diminuí tantos volts, é tantos vezes 100. Então, eu vou ter que multiplicar vezes 100 descendo, porque eu estou diminuindo. Então, veja que à medida que o sinal na entrada ele sobe, ele vai aumentando a tensão de base, que aumenta a corrente de base, que aumenta a corrente de coletor, que diminui a tensão do coletor vezes 100. Então, eu tenho o sinal crescendo para baixo, não acompanhando a entrada que está crescendo para cima. E o sinal chega ao seu máximo, tá aqui, que é a chamada amplitude. Aí eu tenho o máximo de amplitude vezes 100. Então o sinal cresce. Por quê? Porque a tensão aqui diminui o máximo que pode, diminui vezes 100. Cheguei na amplitude do semiciclo negativo, no caso, na saída. Ou seja, o sinal na realidade da entrada foi invertido na saída em 180 graus. Perceba que esse sinal agora ele começa a decrescer. O decrescimento do sinal vai fazer com que a tensão de base diminua, diminuindo, portanto, a corrente de base, que diminui, consequentemente, a corrente de coletor. Está vendo que a tensão do coletor tende a subir agora? Então eu terei a subida da corrente de coletor. Subir a corrente do coletor significa fazer com que esse sinal de saída saia dessa amplitude para cima. Subir, né? É o semiciclo negativo subindo, já que o semiciclo positivo está descendo. Tá vendo? Mas ele vai subir quanto? Vezes o beta, vezes 100. Para qualquer variação do sinal subindo na entrada, eu terei 100 vezes a variação do sinal subindo na saída. Subindo na saída. Aí o sinal na entrada, ele atinge mais um patamar de descida. Beleza. Então aqui eu tranquilamente vou continuar diminuindo o VB, que vou continuar diminuindo IB, que vou continuar diminuindo IC, que vou continuar aumentando o VC. Então, aumentando o VC, então eu chego aqui, com o semiciclo negativo do sinal, já próximo do zero. É quando o sinal na entrada realmente atinge o eixo zero. Dá uma olhada. Ele atingindo o eixo zero lá, o que é que vai acontecer? Esse sinal termina a sua revolução e a tensão do coletor vai ficar igual à tensão de polarização DC, né? Quando o sinal chega aqui no zero, quem manda na polarização é justamente o nível DC. Vamos para o semiciclo negativo do sinal agora? Bora! No semiciclo negativo do sinal, o que é que eu tenho? Eu tenho o sinal crescendo negativamente. Então o sinal cresce negativamente.
Aí agora a gente vem aqui fazer o inverso. Vamos dizer o seguinte: se o sinal cresce negativamente na base do transistor, ele está despolarizando esse ponto, já tem tensão positiva, eu vou crescer com uma tensão negativa, então eu despolarizo o transistor. Despolarizar é trazer a seta para baixo, então eu terei menos tensão de base, consequentemente, menos corrente de base, consequentemente, menos corrente de coletor. Aí a tendência é a tensão do coletor subir. Perceba, vamos desenhar a tensão do coletor subindo? Bora, tá vendo? Ela vai subir quanto? Ela vai subir vezes 100. Tá vendo que ela vai subir? Ó? Enquanto esse sinal aqui, negativo, começou a subir negativamente, despolarizando a base do transistor em tensão em corrente e corrente de coletor, a tensão no coletor aqui começou a subir. Por quê? Porque eu estou diminuindo a junção coletor-emissor, concorda? Aumentando a resistência entre coletor e emissor. E à medida que eu aumento a resistência de coletor e emissor, a tensão no coletor tende a subir. Então eu tenho que desenhar esse sinal subindo, não tem para onde. Então, enquanto ele sobe negativamente aqui na entrada, ele sobe positivamente na saída, porque o transistor vai fechando essa região entre coletor e emissor. Por quê? Porque eu estou despolarizando a base por tensão, por corrente, e, consequentemente, a corrente do coletor diminui. Então, se a tensão do coletor sobe, tá vendo? Vamos seguindo. O sinal atinge a sua amplitude negativa. Então, veja que aqui o máximo que eu posso desenhar do sinal é ele chegar na sua amplitude positiva. Porque o sinal não tem mais poder para poder despolarizar mais do que pode. Ele só pode despolarizar até aqui, ó. Esse ponto aqui de polarização do transistor é o máximo que ele pode. Portanto, ele é o máximo que o sinal pode chegar lá na saída também. Aí aqui o sinal começa agora a diminuir a sua amplitude. Diminuir a amplitude significa dizer que o sinal está liberando tensão negativa daqui. Opa! Como ele começa a liberar tensão negativa daqui, isso aqui começa a aumentar a sua positividade. Concorda comigo? Então, à medida que eu aumento essa positividade, agora eu vou aumentar a positividade, né? Então, eu terei mais tensão na base, mais corrente de base, mais corrente de coletor, e agora é a tensão de coletor que começa a diminuir. Tá vendo ela descendo? Ela estava na amplitude e agora começa a descer. A tensão de coletor começa a descer. Descer quanto? Vezes 100. Descer quanto? A variação do sinal de entrada lá, vezes 100. Então, ela desce vezes 100. Segue. E o sinal, ele continua a sua revolução, diminuindo. Ok. E à medida que ele diminui, ele libera mais tensão. Ele liberando mais tensão, perceba, eu tenho mais polarização. Tendo mais polarização, a tensão de coletor, ela diminui. Opa, e ela diminui, então eu tenho isso aqui. Concorda? Então, à medida que o sinal, ele na entrada está aumentando negativamente, aumentando não, diminuindo negativamente, vai liberando mais tensão aqui, né? Porque é menos influência negativa do sinal aqui neste nó. Então, quanto menos influência negativa, mais positiva. Quanto mais positiva, mais tensão de base. Quanto mais tensão de base, mais corrente de base. Quanto mais corrente de base, mais corrente de coletor. Quanto mais corrente de coletor, menos tensão de coletor. É quando o sinal chega, o semiciclo negativo chega ao seu eixo zero de novo. E aí, claro, quem vai mandar agora nesse circuito é a polarização DC. E aí? Conseguiu entender? Essa é uma das formas que nós temos de mostrar para você. Essa é a forma mais fácil que nós temos de mostrar para você porque é que o sinal, numa configuração emissor comum, ele sai invertido. Porque nós podemos ver
esse mesmo comportamento através da polarização da fonte com o sinal, vendo o que é que acontece quando o sinal polariza a base do transistor, e esse sinal, ele em determinado momento vai ficar no mesmo sentido da fonte de polarização, atenção, aumenta, ou no sentido inverso da fonte de polarização, aí ele subtrai, a tensão diminui. Essa é a forma mais fácil. Espero que você tenha entendido. Então, neste caso aqui, nós temos mais uma característica elétrica, né? Que é justamente o sinal sai invertido em 180 graus em relação à entrada. Vou colocar ela aqui para você também anotar no seu caderninho. Pronto. Essa foi mais uma das características elétricas. Vamos para mais outra? A próxima característica elétrica que eu vou colocar aqui está relacionada à impedância de entrada. É sabido que a impedância de entrada dessa configuração é baixa, não é? Mas alguns equipamentos, dispositivos, instrumentos, ou seja lá quem for que for conectado a ela, vai ter uma impedância de saída mais alta do que o que ela aceita. Mas esse equipamento, dispositivo ou instrumento precisa ser ligado a uma configuração emissor comum. E aí, como resolver esse problema? Aí os fabricantes calculam RE. Tá vendo? Vamos colocar RE na parada. Essa configuração, ela aceita um resistor no emissor. Então, eu vou colocar aqui já essa última característica elétrica, ou seja, aceita um resistor no emissor. Pronto. Com essa nona característica elétrica, a gente vai finalizar a análise desse circuito. Vamos lá entender essa questão de aceitar RE, um resistor aqui no emissor? Bora. Pronto. Eu vou introduzi-lo para poder a gente começar a analisá-lo. Pronto. Transistor agora com o seu RE. O que vai acontecer? Por que os fabricantes, os projetistas, colocam um RE na configuração emissor comum? Pelo motivo que eu acabei de explicar, para aumentar a impedância de entrada. Perceba. Uma coisa é o sinal chegar na base e quando ele voltar para o seu gerador de sinal, ele encontre o emissor conectado ao terra. Não fica fácil? Fica. Para o sinal. Não fica fácil para o sinal? Fica. Agora perceba, quando se introduz um resistor de emissor, por menor valor resistivo que ele seja, o resistor tem resistência. Para um sinal que já vem débil, frágil, essa resistência vai sim atrapalhar o componente para funcionar. Não vai? Vai atrapalhar o movimento do sinal. E isso, quando a gente fala atrapalhar, significa perca de potência. Então, se eu perco potência na movimentação, né? Na movimentação do sinal, perca de potência essa porque eu coloquei um R, e se eu colocar um R eu diminuo o I, e se eu diminuir I eu diminuo o P. Lembra disso? Porque P é igual a E vezes I, ou P é igual a R vezes I elevado ao quadrado. Então, de qualquer maneira, eu vou perder potência. Não é? Então, analisa o seguinte. Oxi, e como é que se faz então? Colocou o resistor para poder aumentar a impedância de entrada para casar com uma fonte geradora de sinal qualquer. Muito bem, casou. Vamos supor, vamos lá. Imaginemos que essa fonte de sinal, ela tem uma impedância diferente, uma impedância de saída diferente da impedância de entrada dessa configuração emissor comum. O que é que o fabricante faz? Calcula RE. O que aconteceu? O cálculo de RE somado com a impedância de entrada da configuração da junção base-emissor se adapta à impedância de saída da fonte do sinal. Aí fica igual.
Agora ficou igual, ó. Z out da fonte de sinal vai ser igual a Z in da fonte da configuração emissor comum, né? Porque o RE aumentou a impedância de entrada da junção base-emissor. Aumentou, casou com a fonte geradora de sinal. Só que ficou ruim para o sinal. Se comporta como sinal, se comporta como elétron. Veja, tá vendo aqui? Ó? Quando o elétron for circular por aqui, ele já vai encontrar uma dificuldade resistiva de voltar para cá. Mas o resistor de emissor, ele serviu sim para aumentar a impedância de entrada. Então, veja que essa configuração aceita RE para poder aumentar a impedância de entrada. E como é que fica a questão do sinal? Vou perder potência? O meu amplificador, qualquer dispositivo que eu conectar, vai trabalhar com a potência reduzida? Não. Eu disse a você que o resistor de emissor ele iria entrar para poder fazer essa ação, mas ao mesmo tempo que ele faz essa ação e atrapalha o percurso do sinal, nós temos um artifício para evitar isso, que o sinal sofra a ação do resistor de emissor, e justamente a colocação de um capacitor de emissor. Lembra? Capacitor de desacoplamento. Já tem um vídeo aqui no canal postado sobre como o capacitor de desacoplamento funciona. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link sobre o capacitor de desacoplamento para você agregar a essa aula também, para poder fechar um ciclo de conhecimento: reta de carga, configuração emissor comum e também com o capacitor de desacoplamento. Aí você fecha esse raciocínio. Mas vamos voltar aqui para o nosso. Aí é colocado um capacitor de desacoplamento, aonde? Aqui. Pronto. Temos agora um capacitor de desacoplamento. O que é que esse capacitor vai fazer? Simples, né? Esse capacitor ele vai influenciar com sua reatância capacitiva. Lembra desse assunto? Módulo 4, capacitor? Pronto. Reatância, o que é reatância capacitiva? É a oposição que o capacitor impõe à variação de um sinal, de uma tensão ou de uma corrente alternada. Isso é reatância capacitiva. Então, veja, a reatância capacitiva provocada por este sinal, quando ele chegar no capacitor, vai ser menor, muito menor, do que vai ser praticamente um curto. Vai ser muito menor do que a resistência que o resistor de emissor vai proporcionar para ele. Então, perceba agora que neste nó eu tenho dois caminhos para o sinal. O sinal chega aqui, sente dificuldade de voltar para o seu gerador por causa do resistor de emissor. Então, o sinal vai até o capacitor e o capacitor agora vai fazer com que o sinal simplesmente retorne para o seu gerador. Por quê? Porque o capacitor trabalha em cima da reatância capacitiva. Você está lembrado? Você está lembrada de como é a fórmula da reatância capacitiva? Eu vou relembrar aqui para você. Nós temos X índice C é igual ao inverso de 2 vezes o π vezes F vezes C. Pronto, essa é a fórmula da reatância, aonde 2 vezes π, né? O π, você sabe que é uma letra grega utilizada na matemática com um valor aproximado de 3,14, né? Então é 2 vezes esse valor do π vezes a frequência de quem chegar, no caso o sinal, vezes a capacitância do capacitor que está aqui. Então o que nós temos na realidade é isso, né? Então vamos entender fácil, né? Veja, a fórmula ela diz que ela é o inverso. Então o que é que a fórmula está dizendo? Se você aumentar a frequência, eu diminuo a resistência. Quem é a resistência? A reatância capacitiva, né? Então ficou simples de entender. O sinal que vai chegar aqui
é um sinal que tem uma frequência alta. O sinal de áudio, você deve lembrar que ele tem uma faixa de frequência compreendida entre 20 Hz, onde a gente inicia com os graves, até 20 kHz, onde a gente finaliza com os agudos, não é verdade? Então, de 20 Hz a 20.000 Hz é a faixa do sinal de áudio. Então, veja, quanto maior for a frequência do sinal que for trafegar por esse ramo, quanto maior for, menor será a reatância capacitiva. Portanto, a frequência aqui no sinal, ela vai provocar no capacitor uma reatância tão baixa que praticamente é um curto para o sinal voltar, claro, para o seu gerador. Entendeu? Pronto. Então, com esse raciocínio, eu concluo a configuração emissor comum, a aula sobre configuração emissor comum. Espero que você tenha entendido que são as características elétricas da configuração que vai fazer você analisar um circuito elétrico transistorizado. Depois, quando você tiver um tempo, pegue um projetinho, um circuitinho que tenha transistores, aí na internet mesmo, que tenha transistores, né, no circuito, e procure por essa ótica aqui, ó, já fazer a análise desse circuito, tendo como ponto de vista as características elétricas da configuração emissor comum. Falar nisso, para a gente encerrar de vez aqui o assunto, é fácil você identificar uma configuração emissor comum em um circuito. Aqui, ó, nós temos sempre um resistor de coletor. Tá certo? Então, toda vez que você for analisar um circuito transistorizado, pode ter 5, 6 transistores lá naquele circuito. Verifique sempre o seguinte: se o transistor, isso, circuito transistorizado, amplificador de sinal. Tem que ser, né? Porque existe, o transistor pode ser configurado como amplificador de sinal, como fonte de corrente constante ou como chave. Esse assunto aqui é relativo ao transistor amplificando sinais. Porque não tem nada a ver como chave e nada a ver como fonte de corrente constante, né? Então, aqui é como amplificador de sinais. Então, procure sempre um circuito onde você sabe que tem sinal para ser amplificado, e se você encontrar um circuito que tenha 5, 6 transistores, para definir se ele é coletor comum, se ele está configurado como coletor comum, emissor comum ou base comum, você define olhando para a polarização do coletor. Primeiro, olhe para a polarização do coletor. Tem resistor no coletor? Tem. Beleza. Agora olhe para a base. O sinal entra na base e sai no coletor? Sim. Então, essa configuração ela é emissor comum. Lembre-se que esse resistor de emissor, ela aceita para aumentar a impedância de entrada. Não só para aumentar a impedância de entrada, porque quando ele entra, ele realiza mais 2 funções automaticamente. Ele foi colocado para aumentar a impedância de entrada. Mas perceba, vamos para uma segunda função dele. Repare, quando ele entrou, automaticamente, ele começou a limitar a corrente de coletor. Veja se não foi? Você sabe que quando esse transistor está funcionando, existe uma corrente de coletor fluindo aqui, ó, né? Tanto faz você analisar no sentido direto, que é vindo do negativo para o positivo da fonte, ou tanto faz você analisar no sentido convencional, que é justamente aqui, sentido real, do negativo para o positivo, sentido convencional do positivo para o negativo. Então, tanto faz você analisar num sentido ou no outro, vai existir sim, veja, essa corrente fluindo. Como o resistor está em série com a corrente de emissor, veja que o resistor de emissor ele vai limitar também, mesmo que o valor dele seja pequeno, ele é um resistor, lembre-se. Então, primeira função foi elevar a impedância de entrada dessa configuração. Segunda função, ele vai limitar automaticamente, ele está no circuito,
ele vai limitar também a corrente de coletor. E a terceira função? A terceira função vai fazer com que esse transistor ele sinta as variações da corrente de coletor na base e aí ele se ajuste automaticamente a essas variações. Por exemplo, veja só, imaginemos que por algum motivo este sinal de entrada ele elevou a um nível maior do que o estabelecido. Então significa dizer que a tensão de base sobe, a corrente de base sobe, a corrente de coletor também sobe. Veja, se a corrente de coletor sobe, e se esse nível que subiu a um nível muito mais alto do que o projeto previu, a tendência é o transistor se desestabilizar. Tá vendo? Então, preste atenção agora na entrada do resistor de emissor, no que vai acontecer se houver essa elevação de tensão nesse sinal. Analise. Elevou a tensão do sinal na entrada, elevou a tensão aqui na base, elevou a corrente de base, elevou a corrente de coletor. Opa! Quando a gente diz que a corrente de coletor se elevou, nós estamos dizendo que existe mais corrente ultrapassando o elemento resistivo. Portanto, o nosso raciocínio deve ser o seguinte: eu tenho um elemento resistivo, que é o resistor de emissor, aonde uma corrente agora aumentou entre seus terminais. E se eu digo que essa corrente aumentou, eu digo agora que eu criei uma tensão maior em cima desse resistor. A queda de tensão em cima dele subiu, porque uma corrente atravessando um elemento resistivo, ela determina nos terminais desse elemento resistivo uma tensão. Está lembrado da lei de Ohm? Ohm diz que E é igual a R vezes I. Se o resistor de emissor tem valor e uma corrente que antes ultrapassava ele aumentou, significa dizer que a queda de tensão E em cima dos seus terminais aumentou. Analise agora para você entender o finalzinho dessa aula. A corrente de coletor aumentou, por algum motivo do sinal na base ter aumentado. Então, uma corrente maior do que a anterior ultrapassa o resistor de emissor. Neste momento, uma queda de tensão aumenta entre seus terminais. Essa queda de tensão ela é aplicada ao emissor do transistor. Veja se não é. Olha, se essa tensão aumenta nos terminais desse resistor, ela reflete no emissor do transistor. E o que é que eu quero dizer com isso? Essa tensão que aumentou aqui em cima de RE distancia o emissor do terra, diminuindo a corrente de base. Analisa agora. Opa! Então significa dizer o seguinte, né? Antes eu tinha o sinal elevando a um patamar fora do projeto, o que culminou com o aumento de corrente de base, que culminou com o aumento da corrente de coletor. Aí o resistor de emissor sentiu o aumento da corrente de coletor. Foi o que ele fez? Criou, naturalmente, claro, né? Criou uma queda de tensão entre seus terminais. Essa queda de tensão fez com que o emissor do transistor se distanciasse do terra, diminuindo a tensão entre base e emissor, que diminui a corrente de base. Que diminui quem? A corrente de coletor, que tinha aumentado. Está vendo? Que o resistor de emissor, ele quando entrou, deixou o transistor se ajustando de uma forma automática, à medida que a corrente de coletor sobe, então cria-se uma queda de tensão no emissor, distancia o emissor do terra, despolariza a tensão de base, e despolariza a corrente de base, que diminui a corrente de coletor que tinha aumentado. Então, a introdução do resistor de emissor
uma coisa ruim. Ela, quando entrou, para poder garantir que as impedâncias de entrada ficassem compatíveis, ela contribuiu com que o transistor ficasse automático em relação às variações do sinal de entrada. Pronto, agora realmente eu concluí com essa aula. Espero que você tenha entendido, né, todo o desenvolvimento desse assunto aqui, que vai facilitar o seu dia a dia na análise de circuito. Se você gostou desse vídeo, então você deixe o seu like, que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber novos avisos de postagens de vídeo que nós vamos fazer. E claro, se você quer ajudar alguém que você ama, compartilhe esse vídeo com esse alguém, que é para poder ele ou ela aumentar o conhecimento nessa área de eletrônica. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau para você.